É sobre isso que nós vamos falar agora no quadro Fundamentos Apostólicos. Glória a Deus, galera do Periscope. Bom, e no quadro Fundamentos Apostólicos de hoje, eu quero compartilhar o trecho de um estudo que fala sobre algo que certamente, se você não está neste momento vivendo, sofrendo com isso, você já enfrentou isso. E é terrível. Se chama decepção. E no Fundamentos de hoje eu quero ler um trecho aqui de um texto que está em 1 Samuel, capítulo 23, página 384 da Bíblia Apostólica. E na página 385 está o estudo que fala sobre vencer a decepção. 1 Samuel, capítulo 23, a palavra diz assim: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque eu dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez um grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Ou seja, o rei Saul esperava que, ele imaginava, a sua mente imaginava que Davi não tinha saídas, que Davi estava entregue nas suas mãos, porque ele estava em uma cidade de portas e ferrolhos, como ele bem disse. Só que, sabedor, porém, 1 Samuel 23, 9, sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze-me aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Aí Davi pergunta o seguinte: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor o que Davi não esperava, certamente: vão entregar. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta tarde. Você que já sofreu ou sofre em relação à decepção com pessoas que você ajudou, que você auxiliou, e você não imaginava que essa decepção viria. E o Senhor vai te ensinar aqui nesse fundamento apostólico exatamente como vencer a decepção. Satanás busca de todas as formas fazer com que você desista das promessas de Deus para a sua vida. De todas as maneiras o inimigo quer fazer com que você deixe de fato a promessa do seu casamento feliz, do seu ministério abençoado. Ele quer que você desista de Deus. Uma das armas mais eficazes que o diabo usa para conseguir isso é exatamente a arma demoníaca da decepção. É como se você tivesse uma grande expectativa, um grande sonho e, de repente, alguma coisa morresse dentro de você. Já enfrentou isso? Já passou por isso? Veja um exemplo. Alguns casais precisam tomar cuidado porque o inimigo quer roubar a forma como eles olham para os seus maridos e esposas.
a forma como você olha para tua esposa, a forma como você olha para o teu marido. No princípio do casamento, quando olhavam para os seus parceiros, enxergavam tudo maravilhoso. É verdade ou não é? Eles eram grossos e elas não ouviam? Era assim o início do casamento? Não. Eles achavam absolutamente tudo lindo. Ela tinha uma barriga, está escrito aqui no estudo, tá? Não é invenção minha, não. Mas era tão graciosa, no caso da minha esposa não era assim não, viu, pessoal? Ela chegava atrasada, mas era tão linda e meiga, e o homem não achava ruim. É curioso falar porque é exatamente isso. O casal enxergava um futuro juntos, enxergava uma família e a promessa de felicidade. Enxergavam a prosperidade e a multiplicação. Porém, com o passar dos anos, o que Satanás trabalha? Ele marca com decepções e marca, o relacionamento é um exemplo, marca com as frustrações. E o que ocorre é que muitas vezes você enxerga e você projeta o seu amanhã. E quando esse amanhã não acontece como você planejou, sabe o que é normal? Normal é aquilo que os homens sofrem. A pessoa se sente decepcionada com Deus. É como se você pensasse, não vai mais acontecer. E no caso de Davi, que o inimigo, ele queria exatamente exterminá-lo, só que ele tinha ajudado o povo de Keila. Ele tinha auxiliado, através das mãos de Davi e dos seus valentes, um grande livramento veio para a cidade de Keila. E quando Davi precisou deles? Infelizmente, diz o texto aqui que Davi não os teve. Então, é lógico, Davi não ficaria decepcionado, mesmo tendo ajudado aquela cidade, os moradores daquela cidade. O que eles fizeram? O que muitas pessoas fazem. Eles traíram a Davi. Agora, é necessário 3 pontos, segundo esse estudo, para que nós possamos vencer as decepções. E o primeiro deles, mantenha o seu foco. O nosso alvo, o nosso foco, ele é sem dúvidas Jesus Cristo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades do mundo espiritual. O problema de Davi não era a cidade de Keila, e sim que ele iria assumir um reino. E o inimigo, ele vai visualizando situações e percebe e imagina muitas vezes o que Deus fará, e obviamente que os levantes vêm. Existia uma promessa sobre a vida de Davi. Ele seria o rei ungido do Senhor. E é claro que as decepções, as frustrações, as situações, elas se levantariam. Davi sempre soube que Keila era frágil. E é por isso que ele foi ajudar a cidade. Só que o detalhe é que Deus não deixou de livrá-lo, porque Davi manteve o foco. Mesmo quando Deus disse, eles vão te trair, Davi se manteve. Ele manteve o seu foco no Senhor, creu e o livramento se manifestou. E é o que acontecerá com você. Segundo, busque o discernimento de Deus. Busque em Deus a resolução de todas as situações. Deus tirará a mágoa do seu coração. Deus tirará a amargura do seu espírito, e eu declaro e profetizo que o Senhor, ele vai limpar a sua alma. Exponha diante de Deus com clamor, com oração e com ação de graças as suas indignações e as suas incompreensões, porque o Senhor nosso Deus, ele vai trazer a resposta. No caso de Davi, Deus tinha dado a direção, e nós precisamos acreditar nas direções de Deus. E em terceiro e último lugar, busque o Senhor, pois ele tem todos os livramentos, até mesmo quando as pessoas ou as situações decepcionam as nossas vidas. O Senhor tem livramentos, e quando você busca a Deus, ele renova a sua vida em amor. Não é porque Keila deixou você que Deus também te deixará. O Senhor está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, como está em Mateus capítulo 28. Que você realmente receba esse estudo,
que você faça desta palavra de estudo um fundamento para que as decepções, elas não te afastem mais de Deus. Para que as decepções e as frustrações, elas sejam um degrau para vitórias, para crescimento e para que a sua relação com Deus esteja a cada dia mais próxima e mais íntima. Sabe por quê? Deus jamais te decepcionará. Este foi o quadro Fundamentos Apostólicos. Adquira os livros da coleção Fundamentos Apostólicos. Deus abençoe vocês.